Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Folha em Branco, o primeiro Folha em Branco do ano. E hoje temos connosco Nuno Nepomuceno, autor do Cardeal, da Cela Adormecida, do Pecado de Santos, da Morte do Papa e da Última Ceia. Bem-vindo, Nuno. Olá Ana, muito obrigado. Obrigado por me acolher aqui na Folha em Branco e boa tarde às pessoas, que eu não sei se já há alguém connosco, mas venham todos depressa. Sim, e podem ir colocando as vossas perguntas ao longo do live, tem uma caixinha para colocarem, portanto estejam à vontade. Então, Nuno, para quem não conhece o professor catalão e as suas aventuras, gostaria de resumir e de o apresentar um bocadinho assim aos leitores? Bem, o professor catalão é um homem que atualmente já tem mais de 50 anos. Ele começou a dar-se a conhecer com 40 e muitos, ehm, quando se viu de repente, por acaso, envolvido num atentado terrorista em Portugal, numa altura em que um dos seus alunos de mestrado se barricou dentro de um autocarro e fez explodir uma bomba. O Afonso, entretanto, conseguiu sair incólume dessa acusação, tanto da associação ao atentado terrorista e uma cela adormecida que estava escondida a operar em Lisboa, e passou por muitas outras aventuras, entre as quais envolveram a comunidade judaica de Lisboa, nomeadamente através dos pecados santos de um assassino em série que andou a matar pessoas em Londres e em Lisboa, recriando episódios do Antigo Testamento. Andou também a tentar convencer uma mulher a ludibriar um ladrão de arte, um homem que tinha um interesse muito particular sobre uma réplica de A Última Ceia. A Última Ceia é um fresco pintado por Leonardo da Vinci que continua na Igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, mas cuja cópia foi roubada durante uma dessas aventuras e que está atualmente em parte incerta. Afonso tem continuado com a sua vida ao longo destes livros. Conheceu uma mulher, chama-se Diana, uma pessoa de quem a Ana Teresa já fez uma imitação muito convincente. E juntos têm encontrado novos mistérios para resolver, os últimos dois dos quais já na cidade do Vaticano. Um deles chama-se A Morte do Papa, uma história inspirada na vida e morte do Papa João Paulo I, embora seja ficcionada, com um Papa ficcionado, e que procura trazer novas teorias para aquilo que terá realmente acontecido naquela noite. E mais recentemente envolveu-se com um cardeal, um homem que tanto pode ser um assassino como um amante de alguém, ou até mesmo um sacerdote, e que o levou de regresso ao seu passado, à cidade de Cambridge, onde Afonso já estudou e já trabalhou. Ele já foi professor em Cambridge, ele fez parte da sua formação académica superior em Cambridge, e de repente viu-se lá numa cidade que ele não gosta, porque não lhe traz nada boas recordações por tudo aquilo que se passou durante o período em que ele lá viveu, em que ele foi acusado de se envolver com uma aluna. E é em Cambridge que ele se vai deparar com o homicídio de uma idosa, com a morte de uma criança e com muitos outros crimes que estão a ser perpetrados por um homem que deixa cardeais no local do homicídio. Os cardeais, para quem não está a ver bem a flor, porque, por exemplo, eu então, a nível de flores, não consigo distinguir nada. É, portanto, a chamada estrela de Natal. É, sim, é a Estrela de Natal. Também outro nome pelo qual a Estrela de Natal é conhecida, se bem que é um nome mais internacional, ou mesmo em inglês, é poinsettia. Também pode ser designada por poinsettia, mas se bem que a poinsettia é praticamente o nome em latim da espécie de flor. Portanto, normalmente todos conhecemos os cardeais como estrelas de Natal, se bem que também podem ser conhecidos por poinsettias ou cardeais. Exatamente. Portanto, o título aqui do Cardeal, Exato. quando estava a ler o livro e quando percebi aqui o duplo sentido, Sim. fiquei assim, o meu cérebro entrou em estado de erro, porque foi mesmo surpreendente. Pronto. Aliás, o título O Cardeal aponta em vários sentidos. Temos as Exatamente. flores,
e embora as flores não façam parte do enredo principal, estão presentes na história e estão integradas na história, e o livro pode ser sobre essas flores e sobre o significado dessas flores. O Cardeal é também o nome ou a alcunha de uma das personagens que entra no livro, um assassino, que os leitores já conhecem da morte do Papa, e que protagonizou uma série que eu desenvolvi em podcast, O Assassino. E também é um sacerdote que vai pela primeira vez para o Vaticano, é um recém-empossado cardeal, que é chamado a trabalhar na Biblioteca do Vaticano e que se torna secretário do Camarlengo reinante, e até possivelmente um grande candidato à nova eleição papal. E o Cardeal é ainda um livro misterioso que aparece no meio deste livro e sobre o qual os leitores ainda vão ouvir falar mais um pouco noutros livros. Ora bem, temos aqui algumas pessoas a dizer-nos olá. Olá, Boa tarde. Obrigada por se terem juntado a nós. sejam Temos bem-vindos. aqui um comentário a dizer: este professor catalão é uma dor de cabeça. Quando pensamos que já o conhecemos, lá vem ele com mais uma surpresa. E a Ana Paula ainda não viu nada. Aqui os cardeais, terminei ontem o cardeal e aquelas últimas 80, 100 páginas. Concordo. Quando pensamos que sabemos o que vai acontecer, o Nuno troca-nos as voltas. É a Helena dos Livrólicos, acho eu. Acho que é. Acho que não estou a confundir as pessoas. E tem um saco muito giro. Sim, sim. Nuno, eu tenho aqui uma questão que é, se calhar podemos tentar aqui entrar um bocadinho mais na área dos spoilers, mas vamos tentar não Sim. dar a conhecer muito. Mas eu realmente considerei que a morte do Papa tinha quase que foi, como é que eu ia dizer? A morte do Papa e o Cardeal podiam ser o livro 1 e o livro 2. Porque no Cardeal nós vemos muitas personagens que existem na morte do Papa, enquanto que, por exemplo, pode-se ler, por exemplo, Cat Shanti e a Última Ceia, sem necessariamente estar a ler por essa ordem, não é? E foi algo intencional, quando escreveu a morte do Papa já tinha pensado em voltar a reencontrar-se com as personagens? Mais ou menos. As personagens que entram em O Cardeal são o Joseph, o cardeal que chega ao Vaticano, e eventualmente alguns personagens assim, muito secundários, como o inspetor da Polícia Judiciária e a Una, a esposa do inspetor, e também depois todo o novo elenco do Vaticano, porque eu matei toda a gente na morte do Papa, eu tive que arranjar um elenco novo. É que são novas, porque todas as personagens já vêm de trás. Isso tem essencialmente a ver com um facto. Eu, quando estava a escrever A Morte do Papa, tinha outros planos para o Adam, uma das personagens que surge pela primeira vez na série em A Morte do Papa. Só que apercebi-me no decurso da escrita do livro que se eu desenvolvesse tanto o Adam como intencionar, A Morte do Papa iria ficar enorme. E a história nunca mais acabava. E, portanto, resolvi que o Adam, naquele livro, durante a redação da Morte do Papa, resolvi que o Adam, naquele livro, seria uma personagem secundária, que aparece pouco, mas mesmo assim uma personagem importante, porque o Adam é uma personagem importante para a série, mas que iria ficar reservado para ser desenvolvido num livro posterior. Ele, não só ele, mas também a família dele. E, essencialmente, o Cardeal, para mim, é o livro sobre a família Emanuel e sobre os segredos da família Emanuel, que acabaram por não ser completamente desvendados ainda no Cardeal. Isso ficará para o próximo livro da série Afonso Catalão. Obviamente que eu não nego que há uma maior dependência entre o Cardeal e a morte do Papa do que entre os restantes volumes. De facto existe, mas eu gosto de pensar que o Cardeal pode ser lido de forma independente, porque embora pegue no último arco narrativo da morte do Papa, que surge no último capítulo da morte do Papa, é um arco narrativo novo, que começa ali. E, portanto, não é preciso as pessoas lerem A Morte do Papa se apenas tiverem o Cardeal. Eu penso que conseguem mesmo assim perceber a história. Posto isto, havendo esta maior ligação entre os dois livros, haverá também uma maior ligação com o próximo livro. Ai, é bom saber. Agora eu não estava à espera, é bom saber. Todos os seus livros
E eu devo admitir que, por exemplo, a Última Ceia tem um lugar especial no meu coração, porque eu adoro arte. E eu realmente reparei que como que tem sempre um tema fulcral em cada um dos livros. E também tem a ver também com uma das perguntas que uma das nossas leitoras deixou no Instagram, que é como é que encontra estes temas para os livros, ou se vai buscar alguma inspiração, como é que faz? Isto é um misto de trabalho e de sorte. Eu vou explicar. Quando eu comecei a escrever A Cela Adormecida, eu nem sequer tinha uma intenção clara de fazer uma série, porque eu tinha acabado de fechar uma trilogia, sentia-me bastante cansado. Não é fácil escrever livros que, embora sejam independentes, transitam ou fazem transitar o protagonista por diversos volumes, porque há sempre a questão da coerência que deve ser mantida, e isso é um trabalho árduo. E inicialmente a Cela Adormecida era para ser um livro isolado, dedicado ao Afonso, e depois logo se via o que é que eu faria a seguir. Aconteceu que o método de trabalho que eu encontrei para a Cela Adormecida me agradou bastante, e achei que realmente que a Cela Adormecida era aquilo que eu pensava para o livro, ou seja, um thriller religioso, mas era um thriller religioso diferente, que se debruçava sobre outra religião, a religião muçulmana. E durante o decurso desse livro pensei, bem, se calhar isto será uma boa forma de continuar a série. Eu gosto do Afonso, aparentemente quando o livro saiu as pessoas também reagiram bem ao Afonso, não reagiram inicialmente muito bem à Diana, pelo que eu percebi, mas reagiram bastante bem ao Afonso, e achei que poderia ir por ali, sendo que a religião tem sido sempre o fio condutor de toda a série. A religião e a forma como o Afonso se relaciona com a religião, porque nunca é muito claro qual é a religião que o Afonso tem atualmente ao longo da série. Nós já sabemos que ele foi educado na religião católica, sabemos que ele passou por um período de conversão mesmo ao Islão, mas que depois abandonou ou não. Nunca se vê no tempo presente o Afonso a rezar, por exemplo, mas aparentemente ele terá abandonado essa religião, mas ele mantém essa ligação, mas também não o vemos reaproximar-se das suas origens. E estes temas religiosos, sobretudo porque ele tem um interesse particular pela religião, têm acabado por dominar toda a série. Depois, na medida que se vai, ou que eu vou pesquisando para cada livro, vão surgindo algumas ideias que aparecem um bocadinho por acaso, ou são os tais momentos de sorte. Por exemplo, em Pecados Santos, quando eu estava a trabalhar em Pecados Santos, como eu disse há pouco, Pecados Santos é um livro que se inspira em episódios bíblicos do Antigo Testamento, porque o livro explora ou passa-se na comunidade judaica, e o judaísmo baseia-se no Antigo Testamento. O judaísmo não acredita no Novo Testamento, não acredita em Jesus Cristo. Eu, quando estava a pesquisar para o livro e estava à procura de episódios bíblicos que pudessem incorporar a narrativa do livro, encontrei a Última Ceia. E gostei, mas achei, bem, a Última Ceia pertence ao Novo Testamento, eu não vou utilizar um episódio do Novo Testamento para um livro sobre o Antigo Testamento. Então coloquei a ideia de parte, e quando acabei Pecados Santos pensei, eu posso usar a Última Ceia porque eu gostei daquilo que li na Bíblia sobre aquele episódio em particular. Só que atrás da Última Ceia, o episódio bíblico, veio fresco, a Última Ceia. Apareceu, assim, de repente. E atrás disso surgiu a cópia. Aquela cópia que é roubada no livro, existe mesmo, está em exposição na Academia Real das Artes de Londres. E assim, de repente, eu criei um livro sobre o Rómulo e o Quadro. A arte não aparece tanto em A Morte do Papa, mas voltou a aparecer no Cardeal, através de um quadro que está exposto na Catedral de Cambridge, porque eu fui à Catedral de Cambridge e vi lá o quadro e pensei, isto é perfeito para o livro. Portanto, às vezes há aqui um bocadinho de sorte misturada, mas que também resulta do trabalho, porque estes momentos têm surgido no decurso do trabalho de outros livros. Muito bem, ok. Temos aqui o Rui a dizer, eu ainda só li A Cela Adormecida, mas gostei bastante da Diana. Pronto. Ok, ainda bem. É bom.
uma questão, Nuno, mesmo pura curiosidade, porque quando eu li o Bocado de Santos, que foi o primeiro livro que eu li, da sua autoria, portanto, não façam o que eu faço, que foi começar pelo, digamos assim, o segundo livro aqui do seguimento Para o todo. segundo, para o terceiro, depois voltar atrás. Eu já Sim, fiz isso com outras coisas. Por isso, é sempre possível, é sempre possível. Mas eu realmente gostei muito, porque eu vivi, quando estudei em Londres e, portanto, as descrições que o Nuno fazia das ruas, ah, eu gostei muito. Eu pensei assim: é mesmo isto que a pessoa sente. O Nuno chegou, por exemplo, porque agora, por exemplo, com o Cardeal, passamos muito tempo em Roma e também no Vaticano, chegou a ir a estes sítios. sim, foi. Nem todos os sítios pelos quais a série passa foram visitados por mim da mesma forma ou até à exaustão. Mas para a Sala Adormecida visitei Istambul e visitei todos os locais em Lisboa que o livro refere, porque a Sala Adormecida é o livro que tem mais capítulos passados em Lisboa, portanto eu fui várias vezes mesmo à Mesquita Central de Lisboa, passei lá dias inteiros na Mesquita, estive mesmo presenciei os dias de congregação, que correspondem aos dias, ao nosso domingo, ao domingo católico, digamos assim, em que há uma missa celebrada. E em Pecados Santos também visitei não só a mesquita, a sinagoga de Lisboa, como fui à sinagoga de Bevis Marques, onde começa o livro, e também andei a visitar aquela zona a pé, em redor do qual se passa o livro. Para a última ceia, visitei Santa Maria delle Grazie. Na altura eu fui à Itália com o intuito de ir ao Vaticano, mas tirei uns dias porque já andava a pensar no quadro, tirei uns dias para ir a Milão e, portanto, quando fui a Milão também passei um dia em Como e visitei Como para perceber mais ou menos qual era o ambiente da vila. E para a morte do Papa voltei ao Vaticano, se bem que já voltei durante o decurso da produção do livro e não antes, como fiz com os outros livros. Para o Cardeal visitei Cambridge. Felizmente tive a bela ideia de visitar Cambridge em 2019 e consegui lá ir a tempo antes de começarem as inscrições das viagens. Eu tinha previsto ir a Cambridge durante o fim da primavera do ano passado, depois adiei para o verão, depois adiei para o início do outono, depois adiei para novembro, cheguei a estar, sei lá, a segundos de marcar a viagem e acabei por não cair, mas felizmente o trabalho tinha feito em 2019 e tive que fazer algumas adaptações ao livro, não pude explorar tudo aquilo que queria, mas sim, eu costumo ir aos locais, é uma coisa que me ajuda muito, porque o facto de eu estar no mesmo espaço em que o livro se vai passar ajuda-me sempre, não só a fazer descrições que possam ser melhores, e isso não tem que ver, por exemplo, na trilogia Freelancer, eu visitei a maior parte dos locais, mas não os visitei todos. E muitos deles, às vezes, utilizava sites oficiais de turismo, sites oficiais dos monumentos para poder pesquisar, mas fazia descrições às vezes muito longas. Isso não acontece na série Afonso Catalão, mas o essencial está lá. E eu, quando vou agora aos locais, o que me preocupa essencialmente é tirar o que é que as pessoas veem. Se eu estou numa rua, o que é que eu vejo? Eu vejo as paredes assim, eu vejo pessoas a passar. Que tipo de pessoas são essas? São alunos. Que história é que aquela rua tem? Que história é que a passagem da Casa do Senado tem? O que é que se vê dali? Vê-se o rio, não se vê o rio? Vê-se a catedral, não se vê a catedral? E isso só se consegue indo aos locais. E depois indo aos locais, aí acontecem coisas que nós não conseguimos prever e que resultam do momento, da inspiração. Eu quando fui a Cambridge e passei, na altura não sabia, eu não tinha estudado a cidade muito bem, eu fui lá ver o que é que havia e passei na passagem da Casa do Senado e vi o quão estreita a ruela era, o sítio onde estava, e pensei, isto era fabuloso para eu matar aqui alguém. Pronto, e a partir daí ficou tudo condicionado. Eu acho que esse pensamento é mesmo característico de um escritor. O escritor de thrillers, eu pensei, aqui vai ter que morrer alguém. Que os livros da Helena também diz que sim, não gostei muito da Diana no primeiro livro e foi porque ela foi mazinha no programa na TV, precisamente com o professor Catalão.
depois a partir do segundo, inclusive, mudei de opinião. Pronto, E conseguiu redimir-se. a Ana foi tramada. Nuno, já tem vários livros publicados, não é? Vai lançar agora mais algum livro que faz parte de uma trilogia, não é? Sim, a minha carreira começou em 2012. Eu, na altura, venci um concurso literário organizado por 3 entidades, que eram a revista Lux Woman, o Grupo Leia, do qual fazia parte a ASA, uma das editoras do grupo, e também umas livrarias, na altura que chamavam-se Bookit. Atualmente já não são tão livrarias quanto eram, o conceito agora é mais de papelaria, eles têm o espaço mais consagrado a artigos de papelaria, mas continuam a funcionar como livraria e chamam-se Note, são as livrarias que pertencem ao grupo Sonai, que gera o Continente, os hipermercados Continente. E essas 3 entidades organizaram-se e fizeram um concurso literário à procura de um autor sem experiência, que ainda tivesse uma primeira obra para publicar. A condição era nós não podíamos ter nada publicado, e eu estava nessa condição. Eu tinha terminado o Espião Português em 2010, eu comecei a escrevê-lo em 2003, portanto a minha carreira na realidade já remonta a 2003, quase há 20 anos, e não estava a conseguir encontrar uma editora para o livro estava a ser recusado por todas as editoras, algumas nem sequer respondiam, e vi a oportunidade, curiosamente, quando fui ao site da Leia, procurar contactos, ver se conseguia mandar o livro por mais algumas editoras, e encontrei lá o anúncio do concurso, concorri, depois acabei por vencer. E assim nasceu o Espião Português, lançado em novembro de 2012. O Espião Português teve 2 continuações, ou seja, 2 novos volumes, A Espia do Oriente e A Hora Solene, lançados por outra editora em 2015. E assim fechei a trilogia Freelancer. Essa trilogia Freelancer, que são os meus primeiros 3 livros, vão ser reeditados agora ao longo do ano de 2021 e 2022 pela Cultura Editora. Aliás, eu acabei, antes desta entrevista, de reescrever o Espião Português. Eu estou a fazer um novo manuscrito. O livro mantém-se praticamente na mesma em termos de enredo, mas o livro está todo a ser trabalhado para se adaptar um bocadito mais àquilo que é o meu estilo atual, e também vai, com isso, também colocar ali algumas coisas novas. Não há personagens novas, não há arcos narrativos novos, há apenas capítulos inéditos que complementam um pouco mais a ação do livro. Esse livro deverá sair, espero eu, ainda não temos muita certeza, mas espero que até junho de 2021, portanto este ano. Vai depender um bocadinho de como correrem agora os próximos meses com o reabertura das livrarias, e também da altura em que for realizada a Feira do Livro. Ok, então podemos esperar mais livros seus em 2021. Sim, vão ter o Espião Português, certamente. Aliás, eu agora só me falta rever o livro e depois envio o manuscrito, o novo manuscrito à Cultura Editora. Depois irei começar a trabalhar no novo volume da série Afonso Catalão, cujo planeamento ainda está em janeiro do próximo ano. E a seguir a isso, irei publicar a reedição da Espia do Oriente e da Hora Solene. Muito bem. Então temos bastantes projetos literários aí pela frente. Eu costumo dizer, cada vez que tenho uma reunião com a Cultura Editora, o meu catálogo já é tão vasto que agora chegou o momento de tratarmos das minhas tralhas. Das minhas tralhas. Muito bem. Aqui a Susana Jorge diz que não tive conhecimento que muitas bibliotecas nos Estados Unidos estavam a apoiar em livros portugueses com tanto destaque no nosso país. Não achas que os teus deviam estar nestes locais? Acho sim, Susana. Conte mais, por favor. Diga mais coisas. Sim, é verdade. Aliás, acho que houve recentemente, não sei se foi recentemente, mas um dos autores que também já participou no Folha em Branco teve um dos seus livros numa biblioteca nos Estados Unidos. Portanto, Okay. há interesse e realmente é sempre bom. É sempre bom. Naquela zona de Newark, talvez, onde há muita imigração, quem sabe? Possivelmente, pois, exato, claro. Quanto mais livros nós levarmos aos portugueses que estão espalhados pelo mundo, melhor. Sim, acho que sim, é uma boa ideia.
Aqui tens de escrever mais rápido. Pois. Já tenho saudades do Afonso. A Patrícia é uma velha conhecida. Ela leu toda a série. Também temos aí a Ana, que disse boa tarde. Olá, Ana. Eu conheço a Ana. Aqui a Ana. Ainda bem que é escritor, se não era no mínimo um pensamento estranho. Acho que tive a ver se calhar com aquela de alguém que tem que morrer aqui. Sim, sim, aquela, a minha veia assassina. Já agora, pegando aqui na veia assassina, também uma das perguntas de uma das nossas leitoras foi qual é o elemento que é necessário num livro para que seja um bom thriller? O que é que não pode faltar num bom thriller, Nuno? Um bom thriller tem que ter mistério, ou seja, suspense, e tem que ter densidade. Se for um thriller psicológico, essencialmente, os thrillers psicológicos são caracterizados pela densidade e pelo envolvimento. Normalmente também por uma ação mais lenta. Se for um thriller de ação rápida, normalmente um policial puro, aí há mais coisas a acontecer e o envolvimento poderá ser ligeiramente menor, porque a narrativa irá basear-se mais na ação e na sucessão de acontecimentos. Nos thrillers que eu escrevo atualmente, que são thrillers psicológicos, a narrativa é intencionalmente mais lenta, criando um aumento de suspense que irá culminar algures mais à frente no livro. E depois esse momento vai depender muito da narrativa que nós damos ao livro. Por exemplo, o Cardeal tem mais do que um clímax. O Cardeal tem um momento mais sensivelmente a meio, em que há um clímax, em que há uma sucessão de acontecimentos que culmina e acontece uma coisa inesperada, ou pelo menos eu acho que é inesperada. E depois, novamente, parece que entramos numa história nova, isto coincide com a chegada de Afonso a Cambridge, parece que entramos numa história nova e os acontecimentos continuam lentamente a desenvolver-se à medida que as personagens se vão dando a conhecer e depois temos outra vez outro clímax no final, que não é propriamente esperado, ou pelo menos eu tento não ser esperado. Há aqui coisas que depois dependem muito de autor e de livro para livro. Nem todos os thrillers, contrariamente àquilo que as pessoas julgam, têm que ter um twist no fim. Eu não sou. Eu tenho livros com twist, tenho livros sem twist, tenho livros com twists mais fortes, tenho livros com twists mais fracos. Há livros em que procurei nitidamente o twist, como é o caso do Pecados Santos. Pecados Santos acho que é o exemplo mais óbvio de tudo isso. Pecados Santos termina com uma reviravolta que muitas das pessoas não esperam, pelo menos as pessoas com quem eu tenho falado sobre o livro, só uma ou duas é que disse que conseguiu adivinhar o fim do livro, porque o livro está feito, está escrito para surpreender no final. E há outros livros em que isso não tem que ser feito. O livro pode valer sem twists, o livro pode ter uma densidade e um envolvimento tão grande, como é o caso, por exemplo, da Cela Adormecida, que não tem propriamente um twist no final, não há assim nada de novo a acontecer. Depois, outros elementos que os thrillers podem ou não ter. Nem todos os thrillers têm que ser sobre mortes. Não tem que morrer alguém no decurso, ou não tem que morrer várias personagens no decurso de um livro. É possível fazer um thriller sobre diversos temas. Como, por exemplo, o roubo de um quadro. E não morre ninguém, rouba-se um quadro. São vários elementos que podem ser colocados. Eu acho que aquilo que caracteriza mais um thriller é a capacidade de gerar envolvimento e a capacidade de gerar suspense, de manter as pessoas agarradas, sem saber o que é que vai acontecer ou que segredos estão escondidos naquelas personagens. Ou, por exemplo, na última ceia, o suspense todo era sempre no início dos capítulos, que era 2 semanas para se roubar o quadro. Exatamente. Portanto, E o as quadro não pessoas. pode ser roubado. Exatamente, portanto, a pessoa já sabia o que é que ia acontecer, mas não sabia como é que isto vai acontecer. Sim, exatamente. Aliás, a Última Ceia é o livro do qual eu mais me orgulho em termos narrativos. Acho que a narrativa da Última Ceia. Há muitas pessoas que não gostam da Última Ceia ou que dentro da série acabam sempre por dizer que é o livro mais, eu não diria fraco, mas mais morno. Mas eu não partilho da opinião das pessoas, respeito, obviamente, mas acho que em termos narrativos é o meu livro que está mais bem conseguido, porque a Última Ceia é um livro que vai muito para trás e para a frente, em que acontece isso que a Ana estava a dizer, em que nós sabemos o que é que vai acontecer, mas o mistério está como é que aquilo aconteceu.
e que voltas é que a história deu para chegar ali. É E mesmo. eu gosto disso, há pessoas que não gostam, há pessoas que gostam de uma narrativa linear. Por exemplo, a Céu da Messina tem uma narrativa linear. O livro que eu estou a ler atualmente, que é de outro escritor, tem uma narrativa linear. Só tem ali uns pequeninos, mas pequenos analepses através de folhas de um diário. De resto, é sempre seguido. Isso torna o livro mais acessível. As pessoas não precisam estar tão concentradas quando estão a ler. Mas depois são opções que nós fazemos. Uhum. Aqui a Filipa Correia a dizer: gosto quando as personagens não morrem. Todas morreram, não todas morreram. Atenção, Filipa. E aqui a Patrícia a dizer: no Cardeal mataste bastante. E a morte do Papa, isto é sempre, estão sempre aqui. Como disse uma amiga minha aqui há uns dias, mandou-me uma mensagem, ela está a ler o Cardeal, mandou-me uma mensagem e disse assim: passaram 60 páginas e já limpaste 4. Aqui o Rui Ferreira com uma pergunta: pelo que percebo, todos os seus livros são thrillers, têm projetos para outro género? Sim, talvez, mas não posso dizer. Ainda assim, eu considero que, por exemplo, na Última Ceia, eu gosto muito pelo aspecto da arte, mas, por exemplo, faltou-me um bocadinho o professor catalão. Senti que ele não estava em capítulos suficientes. E até cheguei mesmo, quando, no fim do livro, depois, a fazer a reflexão, pensei assim: eu acho que a personagem principal deste livro é de facto o quadro. Sim, é o quadro. E o tigre? E o tigre, pronto. O tigre tem assim, aquilo é cá uma história. Eu estava com o livro na mão e o coração na outra mão. Sim, mas o quadro acaba por ser o grande elo de ligação entre toda a história. Eu, pelo menos essa foi a minha intenção. Obviamente que o livro acaba por estar condicionado pela introdução de uma personagem muito forte que é a Sofia, que a par da Diana e agora a par do Adam faz ou prefaz as 4 personagens mais importantes de toda a série. A Sofia não apareceu na morte do Papa, mas reaparece brevemente no final de O Cardeal e vai voltar a aparecer no próximo livro. Se bem que, à semelhança daquilo que aconteceu em O Cardeal, no próximo livro o Afonso também vai ser novamente mais protagonista. Vai voltar a estar no centro dos problemas. Posso ver aqui esta luz que estou a ficar verde. Está bem, Nuno, está bem. Entretanto, temos aqui uma pergunta da Filipa. Está muito melhor, Nuno. Pronto. A Filipa tem aqui uma pergunta que é: como se consegue concentrar para dar asa à imaginação e pô-la na escrita? Isso às vezes não é fácil. Eu preciso de algum tempo para me concentrar, ou seja, eu não sou um escritor que de repente chega aqui ao computador e escreve um capítulo. Isso nunca aconteceu comigo e acho que nunca vai acontecer. Obviamente que à medida que os anos têm passado, o processo tem se tornado mais fácil e linear. Ou seja, eu lembro-me quando estava a escrever a trilogia Freelancer, demorava imenso tempo para escrever um capítulo. Então, para começar, às vezes demorava 2 horas para escrever os 2 primeiros parágrafos. Isso não acontece atualmente. Eu começo a escrever, obviamente que ensaio ali algumas coisas, tento encontrar o tom do capítulo, mas rapidamente consigo enverdar pelo capítulo, entrar e começar a trabalhar eficazmente. Normalmente, a forma que eu tenho de me concentrar é arranjar tempo. Eu sei que preciso de tempo. Portanto, eu prefiro, às vezes, quando eu tenho dias muito complicados ou ando em fases mais difíceis, como por exemplo aconteceu desde o momento em que entreguei o Cardeal à Cultura Editora e depois passei pelo processo de edição, de promoção, mesmo agora em janeiro, com o lançamento, etc. Eu percebo que nunca tenho muito tempo disponível e acabo por não escrever. Eu não consigo, se tenho meia hora, se tenho 1 hora, para mim não chega. E preciso de saber que tenho uma tarde inteira, uma manhã inteira para poder escrever. Isso ajuda-me a concentrar. Também ajuda a estar em silêncio. Ou seja, não pode haver muito barulho à minha volta. Eu, por exemplo, estas tardes estive a escrever na minha varanda. A rua estava sossegada, havia barulho de crianças, mas não era nada que incomodasse. Mas não posso ter, por exemplo, música alta,
não posso ter pessoas da família a conversarem ao pé de mim, a perguntarem-me coisas, não pode ser, não consigo. Ahm, Depois o processo acaba por vir naturalmente. Eu não quero estar aqui a gabar-me, mas eu acho que um escritor é uma coisa que não se consegue aprender. É um ofício que não se consegue aprender. Eu acho que, por mais cursos de escrita criativa que andem por aí, as pessoas às vezes acabam por enverdar nesses cursos na esperança de que isso os ensine a tornarem-se escritores. Eu não sou defensor desses cursos. Não quer dizer que um dia não venha a participar em algum, mas acho que nós, para escrevermos, precisamos de qualquer coisinha a mais. E essa qualquer coisinha a mais é uma coisa que pode ser trabalhada, mas é uma coisa que tem que haver pelo menos uma pequena centelha dentro de nós. E a imaginação acaba por surgir naturalmente. Se me perguntasse em 2012, quando eu venci o prémio com o Espião Português, se eu iria escrever 8 livros e iria conseguir imprimir o ritmo que tenho dado atualmente, com um livro por ano, eu dizia, não vou conseguir, não vou ter imaginação para tudo isso, não vou conseguir arranjar 8 histórias diferentes. Mas a realidade é que encontrei-as. Umas são mais criativas do que outras. E isso acho que vem do trabalho e da continuidade. À medida que nós vamos progredindo, vamos também tornando pessoas diferentes, vamos tornando escritores diferentes, vamos ganhando maturidade pessoal também. Eu comecei a escrever o Espião Português, eu tinha 24, 25 anos, atualmente tenho 42. Obviamente que agora, quando o livro sair novamente, as pessoas não podem estar à espera de ser exatamente o mesmo livro, porque passou pela mão de uma pessoa que é 20 anos mais velha do que qualquer na altura e que tem mais 9 anos de experiência de escrita em cima do que tinha na altura em que o escreveu, em que foi o primeiro livro que escreveu. Embora eu estivesse habituado a escrever outras coisas, eu tinha acabado de sair da universidade e, tanto, estava habituado a escrever, mas não estava habituado a escrever ficção, eu não escrevia ficção. E acho que a nossa maturidade e a dedicação e o empenho acaba por fazer surgir naturalmente a inspiração. Eu já ouvi dizer que há escritores que fazem quase como um roteiro ou um esquema do livro que vão escrever. Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, e depois isto liga aqui, liga acolá, não sei o quê. Eu não consigo fazer isso. Eu normalmente defino como é que as coisas começam, defino como é que as coisas vão acabar, e depois vou construindo o livro, e acho que acaba por ser mais criativo se der espaço ao momento, se der espaço àquilo que o livro me pede na altura, ou que os capítulos ou que os personagens me pedem na altura. Já me aconteceram várias coisas, já apareceram personagens nos livros que eu nunca pensara que iriam ter aquele protagonismo. Personagens cujo conceito e aquilo que está por trás delas mudou completamente durante o livro. Porque se dá esse espaço e as coisas não têm que ser assim tão restritas. Uhum. Sim, cada um realmente tem o seu método, mas concordo, Nuno, concordo, sim, é realmente. Olha, gostei muito da sua opinião agora. É verdade. E a Filipa Aqui, concorda, acho eu. acho que sim, que está aqui. Obrigado, É. Filipa. Aqui, por exemplo, Nuno, aqui no início da sua carreira enquanto escritor, alguma vez pensou em desistir? Não sei, desistir de mandar a toalha ao chão, acho que não. Eu acabei o Espião Português em 2010. Ninguém sabia que eu tinha escrito o livro. Eu na altura vivia sozinho, e portanto a família não sabia que eu tinha escrito o livro. O livro tinha sido escrito numa altura em que eu estava a viver nos Açores. E portanto foi um projeto que guardei para mim, mas comecei imediatamente a escrever A Espia do Oriente, logo a seguir, sem ter editora, sem ter enviado para lado nenhum. Achei tudo acabaria em bem. Se eu pensei mesmo em desistir, já houve alguns momentos. Ao longo destes 9 anos, já houve alguns momentos complicados, histórias que as pessoas não precisam de saber. Um desses momentos complicados passou-se agora em janeiro, quando eu me apercebi que o Cardeal ia sair um dia antes das livrarias fecharem. É desagradável para mim que passei
o ano de 2020 a trabalhar num livro e que tive que me sacrificar imenso pelo livro, e de repente o livro vai para as livrarias e as livrarias fecham. Mas desistir completamente, acho que não. Acho que não. Nunca me passou isso pela cabeça. Houve sempre alguma coisa que me disse, talvez seja ilusão, uma ilusão que acabou por se concretizar, mas houve sempre alguma coisa que me disse que eu ia conseguir publicar os livros. Tal como hoje, e se calhar estou a dizer coisas que não devo, mas penso que ainda há mais para fazer. Penso que não estagnei, penso que ainda tenho mais para dar. Não sei muito bem o que é isso, mas eu acho que ele existe cá dentro. E por isso não vou desistir, se bem que eu já tenho referido nas entrevistas que dei que vou abrandar o ritmo por questões familiares e pessoais, mas desistir não vou, e vou surgir com novos projetos, como o Rui disse há pouco. Muito bem. E, por exemplo, Nuno, uma das coisas que eu, à medida que me fui embrenhando um bocadinho mais aqui na série do Professor Catalão, fui reparando que o Nuno também tem vários projetos ligados ao Professor Catalão, nomeadamente, por exemplo, os podcasts. Considera que isso é uma parte da sua inspiração a ir para outro rumo? Isso foi uma parte inesperada, porque são filhos do confinamento. O primeiro projeto que eu tenho, o primeiro podcast foi lançado, fará em maio um ano, foram os Ficheiros Catalão. Foi um pedido que o meu editor me fez, inspirado no confinamento, no tempo que as pessoas passavam em solidão, fechadas em casa, à procura de coisas diferentes para fazer. E na altura lembrámos do podcast. Tecnicamente havia alguém na editora que me poderia dar o apoio que eu precisava, porque eu nunca tinha feito um podcast, e achámos que seria uma solução interessante e resolvemos experimentar. Para mim foi engraçado porque me permitiu usar a minha criatividade de outra forma. É um processo diferente estar a escrever para uma série em áudio. Eu nunca tinha feito isso, e exigiu alguma adaptação, mas foi um processo no qual eu me senti bem. E depois repeti com o Assassino, o podcast que desenvolvi durante o outono e o início do inverno, que é uma espécie de prequela para o Cardeal, porque faz um pouco a transição entre a morte do Papa e o Cardeal, se bem que não seja necessário para ler o livro. Mas sim, são conceitos diferentes. Eu costumo dizer que eu tenho uma imaginação muito visual. Eu consigo frequentemente imaginar os capítulos e com muita facilidade os capítulos que escrevo. E às vezes, e respondo talvez um pouco à pergunta de há pouco, novamente, às vezes quando estou mais bloqueado, o que eu faço é tentar imaginar o livro como se estivesse a ver um filme e visse todos os capítulos transformados em cenas, visse as coisas a acontecer e pensar o que é que vai acontecer a seguir. E o facto de, no podcast, eu ter a oportunidade de trabalhar com um elemento diferente ao qual eu estava habituado, que é a música e também a voz, permitiu-me ser um pouco mais criativo. Eu acho que o culminar dessa criatividade são os episódios do Assassino, nomeadamente os 3 episódios especiais que o Assassino contém. A adaptação do Assassino à Noite, o conto que eu escrevi para a morte do Papa, e também o episódio de especial de Natal, que é uma adaptação de um conto já muito antigo que eu tinha escrito em 2015, a convite de uns blogs para o Natal, e pegar num texto e tornar o texto em, não diria música, mas numa forma diferente de arte, com sonorização, foi um desafio grande. Foi uma coisa que me deu muito prazer e foi uma coisa que me fez também perceber que eu não tenho apenas que escrever livros, eu posso fazer outras coisas. E também são essas outras coisas às quais eu gostaria de me dedicar num futuro mais ou menos próximo. Ok, muito bem.
Ok. Eu já disse ao Nuno há bocadinho que depois vou ouvir aqui os podcasts todos, então por favor não me mandem spoilers, que eu quero ouvi-los todos. Aqui, a Ana Silva pergunta se, apesar de definir o início e o fim dos livros, alguma vez foi surpreendido pelo livro? Já fui várias vezes, nomeadamente pelos personagens. Por exemplo, o caso da morte do Papa, o Cardeal Tremblay, era uma personagem que não deveria ter tido tanto destaque como teve, nem deveria ter os contornos que teve. A morte do Papa, à medida que a morte do Papa evolui, o Cardeal Horace Tremblay quase que assume um protagonismo dentro do livro e acaba por ser uma personagem importantíssima para o desfecho do livro. Isso não estava previsto. E são coisas que às vezes acontecem no decurso do livro, porque nós de repente começamos a relacionar-nos mais com aquela personagem. Isso pode ter a ver com vários fatores, ou por um gosto pessoal qualquer, o escritor sente-se um bocadinho mais próximo daquela personagem, porque a personagem pode lembrar alguém até da vida do próprio escritor, ou então, pura e simplesmente, às vezes trata-se um bocadinho de sensibilidade, e eu acho que no caso do Cardeal, foi uma questão de sensibilidade. Eu achei que a personagem começou a ficar tão bem construída que precisava de ter mais protagonismo dentro do livro, e acabei por enriquecê-la mais, dando-lhe mais do que uma dimensão. Outro exemplo é o caso da trilogia Freelancer, e o caso de uma personagem que no Espião Português deveria ter morrido, a Monique, que depois se chama Helena, sem criar aqui muitos spoilers, e que reaparece no livro e depois na Espia do Oriente e na Hora Solene tem um papel importantíssimo, e era uma personagem que devia ter morrido no primeiro livro. E eu achei que poderia reciclá-la no decurso do Espião Português, porque o Espião Português foi escrito ao longo de 7 anos, desde 2013 a 2010, e foi várias vezes reescrito, foi abandonado, foi recomeçado, portanto eu peguei várias vezes no livro, e essa personagem é um caso em que o próprio livro ganhou ali contornos diferentes, de repente. Muito bem. E, Nuno, assim como já tem muitos livros publicados, qual é que foi assim o livro mais fácil e o livro mais difícil de escrever? O livro mais fácil de escrever foi A Última Ceia. Foi um livro, eu não sei explicar muito bem o que se passou com. Oh, Nuno, desculpa, agora fiquei surpreendida porque aquele livro tem imensa pesquisa sobre arte. Foi não sei, passou-se ali qualquer coisa. Eu até escrevo depressa, num computador, mas não sei, as páginas voavam, o trabalho rendia imenso, aquilo, eu escrevi o livro muito, muito depressa, nunca tive grandes dúvidas ao longo do livro, foi um livro fácil, sinceramente foi um livro muito fácil para mim. Mais difícil terá sido o Espião Português, talvez, o Espião Português porque eu na altura não tinha qualquer tipo de experiência e como eu disse há pouco, demorei imenso tempo com o livro também, um pouco porque eu nunca coloquei um objetivo em cima do Espião Português. Eu obviamente que queria publicar o livro, estava a escrevê-lo para alguma coisa, mas nunca disse a ninguém que estava a escrever o livro e não sentia qualquer pressão e escrevia o livro quando me apetecia, porque queria, e isso acabou por dificultar o livro porque eu não tinha ritmo de escrita. Era capaz de passar 2, 3 meses sem pegar no livro, se fosse preciso. E o Cardeal foi um livro muito difícil de escrever porque eu ano passado tive um ano muito difícil em termos pessoais. Muito bem. Aqui o Rui tem uma pergunta que é, podemos saber de onde vem o interesse pela religião? Pode sim, senhor Rui. O interesse, eu não tenho um interesse, eu, Nuno, não tenho assim um interesse especial pela religião. Eu fui educado na religião católica, continuo a ser católico, embora seja muito pouco praticante. Eu raramente vou a uma igreja, mas entro numa igreja se tiver que entrar, entro num cemitério se tiver que ir, vou a um funeral se for preciso. Não tenho filhos, mas se tivesse, provavelmente os meus filhos seriam batizados. Mas pronto, tenho essa relação, não diria difícil, não tenho nada contra a igreja, eu respeito a igreja,
mas não tenho assim um interesse particular em temas religiosos. Porquê é que eu tenho escrito livros com enredos religiosos? Começou tudo com a Cela Adormecida. A Cela Adormecida, na sua gênese, no início, quando eu comecei a escrever o livro, era para ser um livro sobre tensões sociais provocadas pelos movimentos migratórios no Ocidente. Era esse o tema do livro. Entretanto, isto passou-se no outono de 2015, que foi quando eu acabei a Hora Solene e comecei a preparar o próximo livro, este tal livro sobre tensões sociais. E coincidiu com aquela grande enxurrada de refugiados para a Europa e todo aquele drama das pessoas a tentarem entrar e a polícia a tentar afastá-los e as cargas policiais e pronto, todos aqueles problemas que surgiram na altura. E em simultâneo também com vários atentados terroristas perpetrados pelo Daesh. E na altura houve um bombardeamento muito grande de informação, eu tive acesso a muita coisa e achei que se calhar o livro poderia ser adaptado para isso. E comecei a pesquisar sobre o Estado Islâmico, sobre os movimentos migratórios, porque é que as pessoas queriam vir para a Europa, o que é que estava a acontecer na Síria. Obviamente também foi um trabalho enriquecedor para mim, porque aprofundei um tema e fiquei mais conhecedor desse tema, e isso é sempre bom, não é? Para qualquer pessoa. E no decurso dessa pesquisa, uma das minhas irmãs disse-me: olha, eu sei que tu estás a pesquisar sobre o Islão, viste ontem à noite o programa Prós e Contras com o Sheikh David Munir? Eu disse: não vi. Olha, mas havias de ver, porque se calhar era muito interessante se tu conseguisses falar com ele e tentar que ele te ajudasse um pouco a saber mais sobre o Islão. Fui ver, fiz um contacto. Após muita insistência minha, o Sheikh David Munir acedeu que eu fosse à mesquita conhecê-lo. E depois, de repente, acho que eu gostei daquilo que vi. Achei que havia muito na Mesquita Central de Lisboa que eu podia utilizar para um livro. Gostei de conhecer as pessoas, conheci um mundo novo ao qual eu nunca tinha acedido. Fiquei a perceber coisas que eu pensava que eram de outra forma. E assim se gerou a Cela Adormecida. Gerou-se também o professor Afonso Catalão. O professor Afonso Catalão, como o Rui teve acesso na Cela Adormecida, é um homem que tem um interesse particular pela religião. O Afonso sentiu desde cedo, não só teve uma educação religiosa rigorosa, como também sentiu desde cedo, quando foi estudar para Lisboa, uma proximidade muito grande com a comunidade islâmica de Lisboa. E a vida dele passou sempre em torno da religião, e depois um livro encadeou-se no outro e o tema da religião continuou sempre a surgir. Surgiu por causa do Afonso, essencialmente, porque era um tema que assentava bem ao Afonso, e também porque o tema da religião, e se nós formos ver bem, a religião ainda está na origem de grande parte dos conflitos políticos e militares que estão atualmente em curso no mundo. E isso era um tema que assentava muito bem um professor universitário catedrático em Relações Internacionais e Ciência Política do Médio Oriente. E foi por causa disso que o tema da religião acabou por se formar, e uma coisa encadeou-se noutra, e de repente ouvi as pessoas, os leitores falam comigo a pedir: agora a seguir ao judaísmo devia abordar a religião católica. E depois eu fiz a última ceia, não era bem isto que eu tinha pensado. Porque ela faz assim um thriller assim cheio de podres da igreja, daqueles thrillers religiosos que apareciam aqui há uns anos e que nós gostamos todos, e eu, tá bem, pode ser. E as coisas vão se encadeando, e também tem sido uma forma de eu conseguir tirar algum prazer daquilo que faço, porque na realidade estou a aprender imenso quando estou a escrever os meus livros. Eu não sabia muito sobre o Islão antes de escrever a Cela Adormecida, não sabia nada sobre o judaísmo antes de escrever Pecados Santos, sabia muito pouco sobre a Última Ceia, já conhecia mais ou menos o Vaticano, mas nem sequer conhecia Cambridge, portanto acabei por, acho que, me tornar num ser humano melhor. Aqui a Mónica Guerra dizer: bom trabalho, gostei muito do Cardeal, livro e personagem. Obrigado, Mónica.
aqui a Ana Paula ia dizer, ainda estou a digerir a cena do atentado no autocarro na cela adormecida. Teve um impacto tão grande em mim, parecia que era eu quem lá estava. São, são, são coisas que poderiam nos acontecer, porque todos nós andamos de autocarro, não é? São imagens familiares. Uhum. E aqui, quando ouço o Nuno falar do Afonso Catalão, tenho a sensação que um dia destes ainda ouviu encontrar no virar da esquina. Incrível, ele anda por aí em Lisboa, se forem ali para os lados da Gulbenkian, nunca se sabe. É verdade, é verdade. Nuno, vamos então encerrar aqui o Folha em Branco. Eu tenho uma pergunta final para si. Como Ok. é que encara uma folha em branco? Como é que eu encaro uma folha em branco? Depende da folha em branco. Normalmente, a folha em branco mais fácil de preencher é a primeira folha em branco do livro. Essa, normalmente, quando eu abro o ficheiro no computador e começo a escrever, essa é realmente, normalmente é muito fácil. Depois, as outras folhas em branco vêm a seguir, às vezes, cada vez que eu faço uma quebra de página e abro uma folha em branco, nem sempre sei muito bem o que é que lhe hei de escrever. Mas eu, essencialmente, acho que encaro a folha em branco com coragem. E à medida que os livros vão evoluindo, não só as folhas deixam de estar em branco, como também o medo de preencher com palavras acaba por ser menor, porque a história vai crescendo e nós vamos acompanhando esse crescimento. Eu acho que as pessoas não têm que ter aquele medo de folha em branco. É uma pergunta que já surgiu mais vezes. Normalmente surge em clubes de leitura, onde eu tenho participado. Mas não têm que ter medo de folha em branco. E não têm que ter medo de voltar à folha que já não está em branco e refazer aquilo que na altura vos pareceu bem e agora é melhor. Portanto, se querem escrever pensamentos, se querem escrever um livro, se querem escrever um diário, se querem escrever um podcast, se querem escrever uma série de televisão para mandar para a Netflix, não tenham medo da folha em branco. A folha em branco é um programa muito simpático. Nuno, muito obrigada por ter Obrigado. disponibilizado o seu tempo. Muito obrigada a todos os Obrigado, que Helena. Está ali a assistiram. agradecer um bocadinho. Estou a ver o comentário. Muito obrigada a todos os que assistiram. Obrigado. Depois podem voltar a rever aqui a entrevista, não se preocupem. E então nós vemos no próximo Folha em Branco. Adeus. Deus, espetáculo toda a gente. Obrigado por assistirem.